Olá, seja bem-vindo ao canal Arquétipos. Nesse canal, nós vamos falar de arquétipos, de mitos, sonhos, de inconsciente, de tarô e como tudo isso afeta você diretamente. Esse é o primeiro vídeo de uma série sobre arquétipos. Arquétipos é a essência desse canal, desse nosso trabalho que inicia hoje. Conhecer os arquétipos e saber como eles interagem com você, como você expressa os arquétipos, que influência ele tem na sua vida, isso é uma coisa primordial. Você já deve ter ouvido falar sobre arquétipos. Arquétipos são ideias primordiais, ou seja, ideias que nasceram antes das coisas manifestas. São modelos, são ideais de alguma coisa. Então vamos trazer na prática isso. Por exemplo, quando você vai construir uma casa, a casa ela precisa ter uma planta, um projeto. E este projeto e esta planta nascem da ideia do arquiteto. Ele capta essa ideia e ele coloca num papel que é um programa, que é uma planta, que é um modelo, é uma forma da qual vai sair a casa. Tudo no universo se comporta dessa forma. Tudo tem uma ideia antes de se manifestar. Qualquer coisa no universo. Quem começou a falar de arquétipos inicialmente foi lá atrás, em 400 anos antes de Cristo, foi o filósofo grego Platão. O Platão pensava dessa seguinte maneira: o nosso mundo manifesto, o nosso mundo material, ele é apenas um reflexo do mundo das ideias. Esse mundo das ideias, ele é um mundo que abriga os arquétipos. Este mundo das ideias, ele não é material. Ele é não físico, não material. E por isso nós podemos dizer que ele é transcendente. Ele transcende a matéria. Enquanto o mundo da matéria que nós vivemos aqui é um mundo imanente. Então tem o transcendente, que está além, e tem o imanente, que está aqui, manifesto. Outra maneira de você ouvir falar de arquétipos é o mundo não manifesto e o mundo manifesto. Ordem implicada e ordem explicada. Então, desde que o homem existe, ele começa a desenvolver certos padrões de comportamento. Por exemplo, você vai ver em tribos muito antigas, há 10 mil anos atrás, determinados comportamentos, determinadas manifestações religiosas, contos, histórias, manifestações artísticas, que, se você for perceber, em várias partes do mundo, onde não existia conexão alguma entre essas tribos, essas civilizações, as manifestações eram as mesmas. Então, aí é que vem a ideia de arquétipos. Arquétipos, se você for ver a palavra arquétipo, ela vem de arque, de antigo, de inicial, primordial, que nem na arqueologia é o estudo do antigo, do que vem lá atrás, do ancestral. E a palavra tipo, que é um molde. Então, o arquétipo ele é um molde ancestral, de uma ideia muito antiga. Quanto mais antigo um arquétipo, mais força ele tem. É muito importante nós desenvolvermos aqui uma ideia com você. Arquétipos não são coisas para serem utilizadas.
Nós podemos interagir com arquétipos, extrair dele energia e informação que eles nos passam, porque cada arquétipo tem a sua própria energia e a sua própria informação. Quando você interage com um arquétipo, você está recebendo dele a energia e a informação. Que tipo de informação é essa? É uma informação que forma algo, que cria na matéria. Nós, como seres materiais aqui, não conseguimos interagir diretamente com os arquétipos. Imaginem, nós estamos aqui numa escada, numa hierarquia, nós estamos aqui no mundo manifesto e os arquétipos estão aqui em cima. Eles vêm abaixo do todo. O todo inteligente, o todo que criou tudo que existe, o todo que é pura energia, pura consciência, ele se manifesta abaixo dele através de energia e de informação. Então, os arquétipos podem ser considerados como as primeiras ideias, as primeiras formas de onde tudo vem. Olha a importância disso. Então, entender arquétipo é fundamental para que você se saia bem aqui na sua jornada. Arquétipos têm utilizações das mais variadas. Nós vamos discutir aqui, neste vídeo ainda, como você pode perceber os arquétipos e como você pode interagir com eles, qual a importância deles na sua vida. Mas eu quero explicar o que arquétipo não é. Arquétipo não é uma ferramenta que você utiliza para os seus interesses pessoais. É muito importante, quando nós interagimos com os arquétipos, que nós tenhamos uma postura de reverência, porque eles estão muito acima de nós. Interagir com arquétipos diretamente é impossível, porque a energia deles é tamanha que nos fritaria se nós tivéssemos contato direto. É algo que está presente na profundidade da mente humana, do inconsciente coletivo, como Jung dizia, que você não consegue agir diretamente, mas o arquétipo ele se manifesta através de várias situações na nossa vida. A primeira é através dos mitos. Então, quando você fala do mito de Atena, da Grécia, a deusa grega Atena, que é a deusa da sabedoria, você está vendo a manifestação do arquétipo do sábio manifesto num mito, numa deusa. Quando você interage com essa energia, você recebe inspiração desse arquétipo do sábio, você pode manifestar na sua vida a sabedoria. Se você nasce sob a regência desse arquétipo, a sua vida vai ser pautada na sabedoria, no desejo de conhecer, no desejo de ser sábio, de instruir as demais pessoas. Você tem o dom da oratória, de explicar as coisas. E não adianta muito fugir desse caminho, porque o arquétipo deixa você brincar um pouco, ele te dá o teu livre-arbítrio para você fazer as suas escolhas, mas você vai sentir a mão invisível do arquétipo que te rege, te colocando nos trilhos o tempo inteiro. E se você não segue essas instruções, essas inspirações do arquétipo que te rege, você acaba tendo problemas. Quando nós falamos que temos livre-arbítrio, quando nós falamos que temos poder de escolher, nós estamos falando desse poder de escolher seguir o arquétipo ou não. É esse o nosso livre-arbítrio. Ele começa aqui e termina aqui. Ou eu sigo e tenho uma vida satisfatória, uma vida de plenitude, de realização, de felicidade, ou então eu não sigo e eu vou ter problemas.
Então, os arquétipos, eles se manifestam nos mitos, nas histórias que os povos contam desde lá de trás, desde o início da humanidade. Nos contos de fadas, nós vemos os arquétipos, esses padrões que eles acabam imprimindo nos contos de fadas, e isso é muito importante, você passar para as crianças, você está passando a força dos arquétipos através de um conto de fada. Isso já começa a imprimir na criança desde cedo essa ideia do arquétipo, que para nós, com o nosso entendimento, os nossos 5 sentidos, fica muito difícil irmos, né, nesse conceito. Então nós temos que usar algumas coisas para explicar os arquétipos. Então, os contos de fadas, os contos dos heróis, os mitos, as manifestações religiosas. Dentro dos sonhos, você vê os arquétipos, eles se comunicam com você. Então você vai ter sonhos que não exprimem aquilo que está no seu inconsciente pessoal. Você sabe que nós temos no nosso mundo psíquico, no nosso mundo interno, nós temos algumas camadas. Então, nós temos um mundo interno e nós interagimos com o mundo externo. O nosso mundo interno tem uma parte consciente, onde nós vamos ver o ego, nós vamos ver as máscaras que nós usamos para as pessoas, que nós chamamos de personas. E nós temos, abaixo do nível do consciente, desse nível que nós interagimos com o mundo físico, com o mundo externo, com as outras pessoas, nós temos, abaixo dele, o nosso inconsciente, que é ali onde nós depositamos aquilo que nós não queremos viver, aquilo que nos traumatizou, aquilo que nós temos vergonha, que nós temos nossos preconceitos, estão todos jogados no nosso inconsciente. Ali no inconsciente nós vamos ter, como dizia Jung, os complexos, nós vamos ter as sombras, que é aquilo que a gente coloca para baixo do pano, aquilo que a gente não quer viver. Não é só um aspecto negativo, existem aspectos positivos, certos talentos, certas potencialidades que nós poderíamos viver e nós não queremos isso, então nós jogamos embaixo do pano. E existe no inconsciente pessoal, abaixo dele, existe o inconsciente coletivo, que é a somatória de tudo que a humanidade viveu e vive e viverá. No inconsciente coletivo é que habitam os arquétipos. Então ele é tão profundo porque nós, com a nossa consciência, já temos dificuldade de acessar o nosso inconsciente pessoal, as coisas que nós deixamos para trás, que nós recalcamos, que nós sublimamos, que nós colocamos bem escondidinho. Nós já temos dificuldade de acessar isso. Imagina acessar um mundo tão profundo e vasto como o mundo dos arquétipos. Mas os arquétipos se comunicam com o nosso inconsciente e também com o nosso consciente, através do quê? De símbolos. Então o símbolo é algo que expressa o que o arquétipo quer dizer. O símbolo, ele não é um simples sinal, como uma placa de pare. Uma placa de pare todo mundo vê e entende que o conceito é para você parar. Mas isso não tem nenhuma emoção, não tem nenhum significado. Já os símbolos, eles são carregados de significados. Eles nos trazem emoções, eles mexem com o nosso sistema límbico, que é o nosso sistema emocional. Então os arquétipos, através dos símbolos, causam emoções em nós. E essas emoções podem ser utilizadas por outras pessoas, pelo marketing, para que a gente adquira alguma coisa, para que a gente se comporte de determinada forma, porque a força que um símbolo tem é muito intensa. E o símbolo, ele não é algo fechado.
Nós não vamos explicar, por exemplo, aqui tem um tigre. Um tigre é um animal, mas ele também é um símbolo. Dependendo se você mora na Índia, você vai entender o símbolo do tigre de uma determinada maneira. Ele exprime força, individualidade, independência, inteligência. Só que para alguém que vive numa região onde o tigre ataca os seres humanos, esse símbolo vai ser carregado da vivência pessoal, daquilo que você experimentou. Então, um símbolo nunca é igual para todo mundo. Apesar de existirem dicionários de símbolos, eles tentam exprimir assim e conseguem arranhar a superfície do que é um símbolo. Mas nós precisamos, com a nossa mente, com o nosso intelecto, com os 5 sentidos apenas, entender para poder interagir com eles. Então, os símbolos, se você entender dos símbolos, você vai saber o que estão tentando passar para você. Então, voltamos. O símbolo, eles têm um significado próprio, mas não é fechado. Você pode olhar para um símbolo e ele dizer para você o que ele significa no seu mundo interior. Então, ele é carregado de significado não só intrínseco dele, mas também daquilo que você tem dentro de si. Okay? Uma maneira em que você vê símbolos é nas formas. Então, se você vê uma forma de um tigre, se você vê a forma de um outro animal importante, né, que nos traz muita energia, muito poder, que é a águia, você está vendo um símbolo e esses símbolos são carregados de energia e informação. Portanto, eles vão interagir com a sua energia. Se você ficar no mesmo ambiente onde tem um símbolo, um animal simbólico aqui, você vai estar recebendo a informação deste símbolo o tempo todo. E esse símbolo, como ele tem a informação própria dele, as características dele, as qualidades dele, isso vai chegar até você. Vão ser absorvidas pelo seu inconsciente. Os símbolos falam com o nosso inconsciente. E se você começar a prestar atenção nisso, eles vão falar também com o seu consciente. Ou seja, aqui onde nós pensamos, onde nós intelectualizamos, percebemos o mundo, formatamos o mundo, nós vamos começar a perceber a ação destes símbolos que brotam do nosso inconsciente. Vê que interessante que é tudo isso. Então, arquétipo é muito mais do que você, olha, eu vou usar uma figura de um tigre, eu vou usar um logotipo da águia para me dar poder, eu vou usar um golfinho para me dar alegria. Isso é muito além. Essa é uma das formas que o ser humano tenta se utilizar dos arquétipos, mas volto a dizer que os arquétipos não são coisas a serem utilizadas. Você pode interagir com ele. Pelo contrário, os arquétipos, eles usam você, no bom sentido. Eles se expressam através de você. Então você é um canal, é um veículo para a expressão de uma força intensa, de uma energia psíquica enorme que cria tudo que existe no mundo. Então é com muita reverência que nós devemos começar a interagir com eles. Não é uma brincadeirinha. Você pode tentar utilizar um arquétipo e de uma forma inadequada você ter o resultado completamente diferente daquilo que você imagina. Então, este canal, ele vai trazer para você todas as manifestações que o homem conhece dos arquétipos. Nós vamos falar aqui de outras manifestações, além dos sonhos, além das formas animais. Nós vamos falar dos mitos, dos deuses, de cada civilização. Se você pegar a Atena,
que eu já falei dela aqui, a Atena, que é a deusa da sabedoria grega, você vai encontrar esta mesma deusa com outro nome na civilização romana, Minerva. Então, nas diversas civilizações, nos diversos períodos da história da humanidade, esta força arquetípica da sabedoria se manifestou através de deusas ou deuses, e eles continuam se manifestando no mundo moderno. Nós próprios podemos manifestar esse arquétipo, esses símbolos que o arquétipo nos traz, nós podemos manifestar a sabedoria. Então, os arquétipos, eles se manifestam de muitas maneiras e precisaria de toda uma vida para explicá-los. Nós vamos tentar aqui resumir, deixar algo simples para você entender e prático. Porque não adianta o mundo dos arquétipos continuar desconhecido pela maioria das pessoas ou só conhecido pelo mundo acadêmico. Então, a escola junguiana conhece muito bem arquétipos, porque Jung trouxe essa ideia dos arquétipos que ele foi estudar lá de Platão e ele desenvolveu a ideia do inconsciente coletivo, que é a parte inconsciente da humanidade, onde está tudo ali, todas as experiências do ser humano estão ali. E ele trouxe essa ideia de arquétipos, bem delimitada, e a influência que os arquétipos têm na sua psique, na sua mente. Então, os arquétipos, quando bem estudados através dos sonhos, da psicanálise, quando eles são bem estudados através do seu comportamento, das manifestações na sua vida, você pode utilizar essa força arquetípica para equilibrar sua mente, para você se individuar, como Jung dizia. O que é individuar? É você sair do caminho do ego, daquela força psíquica que acredita que você é ele. Então, o ego é pura identificação. Essa parte nossa não é a nossa parte real, o ego. O ego é a maneira como nós nos comunicamos com os outros, com o mundo. O ego é a maneira como nós nos enxergamos. Então, o ego, ele começa a ser formado cedo na criança e depois o natural seria o quê? Esse ego amadurecer, ficar forte e depois ele começar a servir aos interesses de algo maior, algo eterno, algo muito mais sábio do que esse ego identificado com o seu nome, com a sua profissão, com a sua história de vida. Então, o ego é aquela estrutura que está vivendo aqui, que se identifica com várias coisas, que se apega, que quer ter controle. Só que a nossa real essência, ou podemos chamar de centelha divina também, a nossa real essência, ela não é temporária como o ego, ela não é identificada com sou isso, sou aquilo. Não, a nossa essência, a nossa centelha divina, ela carrega algo muito mais sábio, muito mais completo, pleno. Esta é então nossa verdadeira identidade, nosso verdadeiro ser. Nós somos essência e nós, nossa essência, estamos vivendo uma experiência agora e desenvolvemos aqui, nesta existência agora, atual, nós estamos desenvolvendo um ego. Só que este ego nos atrapalha em vários aspectos. As nossas negatividades, os nossos medos, nossos traumas, as nossas dificuldades de relacionamento, de progredir na vida, de evoluir, de prosperar. O ego, ele está sempre envolvido com isso, com as nossas dificuldades. Além do ego, que está no nosso consciente, ainda existe a nossa sombra, que está lá no inconsciente, só que ela tem uma força psíquica enorme também. A sombra é aquilo que a gente não quer viver, que a gente tem vergonha. É aquilo que nós negamos em nós, mas que nós vemos no outro.
Então, quando você vê algo no outro que lhe irrita muito, que lhe desconcerta, pode ter certeza que você está refletindo no outro esta própria qualidade que você tem e que todos nós temos, mas que você não aceita. Então você coloca para baixo do pano, você não vê isso em você, mas enxerga no outro e aí você reage. Você vai contra o outro. Então, esta é uma maneira, quando você conhece arquétipo, sombra, o que é o ego, quando você conhece a sua psique, e todos nós devíamos conhecer a nossa psique, porque a nossa psique é a nossa alma, é aquilo que nos faz vivos, seres humanos. Quando você conhece a sua alma, você consegue transitar, trafegar da melhor forma possível. Os arquétipos, além de se manifestarem nos sonhos, nas formas, eles se manifestam em odores, em gostos, sabores, no seu paladar, no seu tato. Então, os nossos 5 sentidos, eles conseguem identificar essa energia. Eles imprimem a nossa consciência com os nossos 5 sentidos. Nós podemos percebê-los através dos 5 sentidos. Por quê? É o que nós temos para trafegar aqui neste mundo material. Só que nós temos um outro sentido, que muitas vezes está subdesenvolvido, que é a intuição. Jung falava muito da intuição. Os 4 atributos da personalidade seriam a percepção, perceber as coisas com os 5 sentidos, o pensamento, o sentimento e a intuição. Então, quando você tem os 4 atributos da personalidade bem equilibrados, você é um ser muito pleno. Apesar de que cada um de nós tende a ter um desses 4 atributos mais fortes. Tem pessoas que são mais perceptivas, sensoriais, tem pessoas que são mais pensamento, outras são mais sentimento e outras mais intuição. Mas o fato de nós termos uma predominância desses 4 atributos não significa que nós não tenhamos os outros. E o mais interessante é que nós podemos desenvolver. Uma pessoa muito intuitiva pode se usar da sua percepção física, do seu sentimento, do seu pensamento. Pode desenvolver e deve. Então, nós temos várias formas em que nós podemos nos colocar. Uma são essas formas da nossa personalidade, de sermos mais sensitivos, mais pensativos, mais sentimentais, mais intuitivos. Existem outras formas de colocar você em formas, em caixas, e os arquétipos são uma delas. Os arquétipos, como eu falei no início, são formas. Então, uma alma escolhe estar nesta forma, nesta existência. Nós fazemos isso. Isso não é muito falado no mundo acadêmico, aí nós já estamos evoluindo um pouquinho mais no conceito do arquétipo. O arquétipo, na realidade, ele é um caminho, um programa que a nossa alma vai utilizar para interagir aqui nesta experiência física. Aqui é como um teatro. Nós escolhemos papéis para desempenhar. E é muito interessante que a gente faça como os grandes atores, desempenhar aquele papel completamente, na plenitude, em toda a sua força, com as características positivas e negativas. E aqui eu digo que característica positiva e negativa de um arquétipo é uma coisa da mente humana. Um arquétipo, ele é. Pode ser que ele tenha algumas características que nós, com o nosso pequeno entendimento, identifiquemos como negativas.
Aí você quer viver apenas a parte positiva de um arquétipo. Então você quer desenvolver, né? Você escolhe para vir nesta vida que eu quero viver o arquétipo do sábio. Então você vai receber, quando você encarna aqui, todas as instruções relativas a um sábio. A perfeição, o modelo ideal, como um sábio se comporta, como ele enxerga o mundo, como ele sente, como ele se relaciona. Então, este programa nos é dado quando nós caímos aqui. E a nossa alma, ela vai experimentar ao longo da eternidade todos os arquétipos. Porque a nossa alma, o nosso ser, a nossa essência, ela está viajando. Ela é uma viajante da eternidade em busca de crescimento, de evolução. E viver um arquétipo é uma maneira incrivelmente satisfatória de se ter mais complexidade, de ter mais evolução, mais rapidamente do que nós fazemos. Então, como funciona isso? A maioria das pessoas não percebe, não sabe, que ela está sob a regência de um arquétipo nessa encarnação. Então vamos dizer, você é uma pessoa que veio viver o arquétipo do criativo, aquele que gosta de criar coisas novas, aquele que acessa o mundo das ideias e traz aqui para o mundo manifesto. E aí você cresce com aquele desejo e aquela habilidade, aquele talento incrível para a música. Você faz uma escola de música, ou então você é um autodidata e você é muito feliz fazendo aquilo. Só que, em determinado ponto da sua vida, vem lá alguém, alguma autoridade familiar sua, pode ser o papai, a mamãe, alguém, e diz: mas músico, você vai ser um músico? Isso não dá dinheiro, isso não dá futuro. Se o seu ego não for forte o suficiente para seguir em frente, se a sua intuição a respeito do seu caminho de vida não for refinada o suficiente para perceber que aquele é o seu caminho, é ali onde você vai se satisfazer, é ali onde você vai brilhar, você vai trilhar um outro caminho. Você vai fazer uma escola, uma faculdade de medicina, arquitetura, advocacia, você vai ser um artesão, você vai fazer outra atividade que não é aquela que a tua alma pede. Aí, no máximo, num final de semana, você arruma uma banda e vai tocar na banda com os amigos. Isso significa que você não está seguindo o seu arquétipo, o seu programa. Então, esse arquétipo ele vai te dar uma cutucadinha de tempos em tempos. E se você não for sagaz o suficiente, você não vai entender aquele chamado da alma e você vai se frustrar com aquilo que você faz. Como é muito comum de nós vermos hoje em dia, né? Pessoas que fizeram faculdades, estão há 20 anos, 30 anos exercendo uma profissão e não estão felizes. Por mais que elas tentem, que elas sejam competentes no que façam, que elas façam bem feito o seu trabalho, mas não é aquilo que faz o olhinho dela brilhar. E aí elas abandonam esses anos de carreira e aí, quando ela se permite ouvir a alma, ela vai atrás do seu sonho, do seu caminho, do seu programa. Então, para que isso não aconteça, é muito importante que desde cedo as crianças sejam instruídas a conhecer os arquétipos. Quando ela vai fazer o vestibular, que ela estuda, vai lá no ensino médio e ela vai se preparar para fazer um vestibular, quantas vezes nós percebemos que as crianças não sabem, os jovens não sabem que caminho tomar, que profissão escolher.
E a profissão é uma coisa muito determinante na vida. Você vai desenvolver, você vai investir muito tempo e dinheiro para ter uma carreira, para ter uma função, uma atividade que você vai exercer pelo mínimo 8 horas por dia. Então isso é muito importante, que as crianças já sejam orientadas, já se verifiquem na criança as suas potencialidades, os seus talentos. Então, imagina uma mãe conhecendo os principais arquétipos, nós vamos falar deles depois em outros vídeos, você conseguir identificar na sua filha, no seu filho, logo de início, as aptidões, os talentos. Quero deixar bem claro aqui que talentos nós temos muitos, aptidões também, mas a alma, o arquétipo que rege a nossa vida, ele é fundamental. Então, você orientar essa criança, você deixar que ela desenvolva as suas potencialidades natas. E quando chega a época do vestibular, isso fica mais fácil. Ela buscar algo que tenha afinidade, uma profissão que tenha afinidade com o seu ser. Se tenta fazer isso com os testes vocacionais. Eles são basicamente testes psicológicos. Mas vamos além da psicologia. Vamos resgatar da psicologia a alma. Qual é a alma dessa criança? Qual é a alma desta jovem? E proporcionar a ela que desenvolva esta alma. Assim, a sua vida vai ser mais fluida, não sem problemas, porque os problemas fazem parte, as adversidades, as pedrinhas do caminho fazem parte, mas vai ter mais fluidez na vida da pessoa, quando ela pode realmente encarnar aquele arquétipo que ela escolheu. Os arquétipos, além de se manifestarem na nossa vida como regentes, além de formas, além dos sonhos, dos contos de fadas, dos mitos, ele se manifesta na arte. E aqui, nesse canal, você vai ver algo que é difícil encontrar por aí, que é mostrar as manifestações artísticas desses arquétipos. Na escultura, na pintura, no cinema, na literatura, na dança. Como fez a doutora Nise da Silveira, que era discípula de Jung e trouxe um trabalho incrível em manicômios com a arte, a forma com que as pessoas colocavam os seus problemas através da arte e também através do contato com os animais. Essas pessoas consideradas doentes mentais, elas podiam se expressar arquétipos. E as doenças também podem ser manifestações arquetípicas. Então, através da análise da arte, você vai ver padrões. Esses padrões nada mais são do que os arquétipos. É a voz dos arquétipos na arte. E isso é muito bonito de ver. Nós vamos fazer aqui com vocês vídeos diários, onde nós vamos mostrar os arquétipos em todas estas áreas da vida. E nós vamos trazer aqui uma forma interessantíssima de se trabalhar com essas forças arquetípicas, que é o tarô. O tarô, ele é um caminho de iluminação. É utilizado como processo divinatório, né? As pessoas utilizam o tarô para adivinhar o futuro, essas coisas, mas não é o tarô que nós vamos trazer aqui. Nós vamos trazer o tarô como um livro de páginas soltas, onde cada arcano, onde cada símbolo que está ali mexe com o seu inconsciente e interage com você, te dando inspirações para o seu dia, te dando inspirações para a sua semana, inspirações para a sua vida, para o seu caminho.
O tarô tem uma força arquetípica enorme. E é isso que nós vamos trazer para você. Nós queremos que você conheça profundamente os arquétipos. Perceba como eles são utilizados na sua vida. Como você se inspirar na força e na informação, na energia de um arquétipo, para você ter uma vida muito mais saudável, mais próspera, mais fluida. E principalmente para você perceber quando estão utilizando arquétipos para fazer com que você tenha determinado comportamento. Através do marketing se usa muito a força arquetípica nos anúncios, nas propagandas, e nós vamos mostrar tudo isso para você, como perceber quando alguém está querendo que você compre algo que você não quer. Porque a força de um arquétipo é muito grande. Quando ele é bem utilizado, e os publicitários sabem utilizar bem, não estou falando que todos utilizem isso, tá? Mas se você quer, por exemplo, criar uma marca de sucesso, o seu produto, ele tem que passar um determinado símbolo, uma determinada força de um arquétipo que simboliza o teu produto. Então, se eu tenho uma escola, eu vou utilizar no meu produto, na minha escola, o arquétipo do sábio, do professor, do criativo. Então nós podemos utilizar alguns arquétipos, mas sempre existe um que domina, que rege. Então você cria marcas, você cria produtos muito poderosos usando sabiamente a força dos arquétipos. Mas também existe o lado negro, que é utilizar mensagens subliminares, ou seja, aquelas mensagens em propagandas, em músicas, que o seu consciente não consegue perceber, mas o seu inconsciente consegue. E essa mensagem, ela traz uma tentativa de manipular você a comprar algum determinado produto, a tomar alguma atitude, né? Então, se você pegar pessoas que não têm consciência disso, pode vir um dirigente religioso de uma seita, ou então alguém muito forte que tenha uma tendência muito característica de falar, de se expressar e de dominar, de controlar o público. Ele pode utilizar arquétipos em você, fazendo que você tenha determinado comportamento que não seria seu. É aquela coisa, quando a pessoa faz alguma coisa e diz assim, mas isso não é meu. Por que eu fiz isso? Então existe uma força inconsciente, e olha o poder disso. A nossa parte que pensa, que está consciente, interagindo aqui, 5% responde por 5% do que nós fazemos. 95% da nossa força, das nossas intenções, dos nossos conteúdos estão no inconsciente. Imagina alguma coisa assim, é um iceberg. Está aqui a pontinha dele aparecendo, você acha que você é dessa determinada forma, você acha que você sabe por quê está agindo dessa maneira, e na verdade, quem está fazendo você agir dessa maneira é aquela massa de energia que vem do inconsciente. Por isso que as pessoas precisam saber que elas têm um inconsciente. Por isso que todo mundo tem que saber que existe, além do inconsciente seu, pessoal, com seus conteúdos vividos e aprendidos e colocados lá dentro, existe ainda um inconsciente coletivo que rege toda a humanidade. Então, a nossa civilização agora está sendo regida por um arquétipo. Na época da Segunda Guerra Mundial, predominava um arquétipo. Por isso a guerra eclodiu. Então, se nós soubermos da importância dos arquétipos no marketing, na nossa vida pessoal, nos nossos sonhos, como forma de equilibrar a nossa alma, a nossa mente, se nós soubermos da força dos arquétipos para vender um produto, para vender uma ideia, para equilibrar a nossa vida, para fazer com que ela flua de uma maneira total, nós precisamos conhecer.
os arquétipos. Nós precisamos conhecer a psique, nós precisamos conhecer mais profundamente sobre os nossos sonhos. Nós temos que aprender a identificar nas cartas do tarô significados e instruções valiosíssimas para a nossa vida. Muitas vezes você está em dúvida de que caminho tomar. Se você olha num símbolo como um arcano do tarô, você vai ter a inspiração para resolver aquele problema de uma determinada forma. Mas, para isso, você tem que estar aberto, receptivo, porque os arquétipos estão querendo falar com você o tempo inteiro. Os símbolos falam com você o tempo inteiro, mas você está preparado para receber essas informações? Você está aberto a essas informações, a toda essa energia? Então, é muito importante que você, além do conhecimento, você seja um vaso receptivo para receber toda esta informação e toda essa energia e, principalmente, usar esse conhecimento com sabedoria. O que é sabedoria? É usar o conhecimento com amor. Amor, aqui, nesse sentido, de você querer o bem do outro, não querer manipular o outro, de você aceitar as diversidades, de você aceitar o caminho que o outro está vivendo. Isso é amor. Amor é desapego, amor é querer o bem alheio. Quando você usa o conhecimento querendo o bem alheio, você se torna uma pessoa sábia. E o mundo está precisando de pessoas sábias. Esse é apenas um vídeo inicial, trazendo alguns conceitos sobre os arquétipos e a sua importância na vida de todos nós, como indivíduos e como humanidade, e como uma coletividade. Se a nossa civilização utilizar melhor os arquétipos, a força que eles têm, através dos seus símbolos, nós vamos ser um planeta muito mais saudável, um planeta muito mais justo, um planeta onde não se explora, onde não se termina com o ambiente, onde se respeita. Todos são diferentes, tudo tem o seu lugar. E isso é uma força arquetípica, entender isso e usar isso. Nosso mundo está precisando muito. Por isso, nós trazemos esse canal aqui agora, para que você se aprofunde nesse conteúdo. Que você faça desse conhecimento algo prático na sua vida. Nós sabemos que nós temos pouco tempo, nós sabemos que a nossa vida é corrida e que muitas pessoas não têm condições de ir na fonte, nos livros, conhecer tudo isso, porque são centenas, milhares de livros que falam sobre arquétipos. Então nós vamos traduzir isso para você de uma maneira simples, descomplicada, bem prática na sua vida e muito lúdica. Porque aqui nós vamos ter tarô, nós vamos ter arte, música, uma leitura dos livros, uma leitura dos filmes, o que eles querem dizer, alguns filmes importantes para você entender a força dos arquétipos na sua vida. Então vai ser uma viagem, uma jornada de vários heróis aqui, e nós convidamos você, a partir desse momento, a viajar conosco, nesse caminho, nessa jornada do herói, onde nós vamos viver da forma mais plena essa força gigantesca que são os arquétipos. Então, se você gostou desse vídeo, se você quer nos acompanhar, nós vamos estar produzindo vídeos diários sobre os conteúdos aqui relacionados no início, simples de assistir, mas muito profundos de você viver. Se inscreve no nosso canal, então, ativa lá o sininho, assim você vai receber em primeira mão todos os conteúdos diários e super interessantes que nós vamos trazer aqui agora sobre os arquétipos, individuação, consciência, arte, sonhos. Este canal chama Artétipos.
a arte do inconsciente. Sejam bem-vindos e permaneçam conosco.